A paz do Senhor para todos. Estamos iniciando mais nesse dia o programa Cristocráticos sobre o seguinte tema ou temática: a Arca da Aliança e as virtudes de Deus. O que é que representa a Arca da Aliança? Qual o seu significado para a cultura judaica e para a cultura cristã? É o que nós veremos a partir desse dia. Antes de mais nada, eu queria que me basear em um texto bíblico. Por gentileza, também abra sua Bíblia em um texto bíblico localizado lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo de número 9 e versículos de número 3 ao versículo de número 5. Hebreus, capítulo de número 9, versículos de número 3 ao versículo de número 5. Vamos ler. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da lei. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. A Bíblia nos mostra, a partir do livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Torá, também conhecida como Pentateuco. Êxodo quer dizer saída. Ele aborda a transição da saída do povo hebreu para ir rumo à terra prometida, ou a Canaã terrestre. E Deus ele decide oficializar o culto judaico. Deus decide oficializar a liturgia judaica. A liturgia é um conjunto de elementos que formam um culto de um povo, de uma tradição. No caso, o culto judaico. E Deus leva agora Moisés, o legislador do povo hebreu, para o Monte Sinai. E lá revela todo o modelo de como ele queria o chamado, como ele queria o tabernáculo. Este santuário que Deus queria estabelecer sobre o seu povo para que ele pudesse manifestar a sua presença e que o povo pudesse adorá-lo de perto. E Deus desenvolveu para Moisés toda a arquitetura dos elementos que formavam o santuário ou tabernáculo. O tabernáculo era formado por três características. Ele era formado pelo pátio, onde as pessoas, o povo poderia ver ao vivo as cerimônias que ali eram oferecidas, dentre eles o próprio holocausto. E ao entrar no pátio, após o pátio, entrava em si no tabernáculo, que era o lugar santo dos santos, que continha três elementos, a saber, o altar de incenso, a mesa dos pães da preposição e o candelabro. Só os sacerdotes poderiam entrar no Santos dos Santos. O sumo sacerdote poderia entrar também no Santos dos Santos, e ele, uma vez por ano, também só podia estar no lugar santíssimo, que a gente vai ver mais adiante. Então, o lugar santo dos santos era separado do lugar santíssimo por um véu bordado que tinha a imagem de um querubim. E após o véu existia o lugar santíssimo, também conhecido como lugar santo dos santos. Só Moisés tinha livre acesso para entrar neste lugar a hora que ele quisesse. Os sacerdotes eram restritos ao lugar santo dos santos. Só o sumo sacerdote, como já abordei, ele poderia entrar no lugar santíssimo uma vez no ano, que era no mês de Etanim, que corresponde a setembro e outubro no calendário judaico, no chamado Dia da Expiação, também conhecida como Dia da Purificação. Ali ele oferecia os seus sacrifícios por ele, pelos príncipes e pelo povo. No lugar santíssimo existia a arca, também conhecida como a Arca do Testemunho. Ela representava a quintessência de toda a liturgia que envolvia o tabernáculo. Era o elemento mais precioso que existia no tabernáculo, até porque ela representava a santíssima presença de Deus. E ela era formada basicamente por uma madeira chamada madeira de acácia. E ela era toda revestida de ouro, parte externa e parte interna.
A madeira e o ouro representavam duas características que simbolicamente estaria presente no Jesus humano, no Deus homem, na encarnação de Jesus. Ele seria, na sua encarnação, como prega a teologia, 100% Deus e 100% homem. A madeira representava a sua natureza humana, a sua natureza carnal, a sua natureza temporal, mas o ouro representava a sua divindade. Perceba, esse ouro revestia a madeira de dentro e por fora. Isso fala a respeito da imparcialidade da divindade de Deus. A divindade de Deus não é abstrata, ela é concreta e universal e objetiva naquilo que ela faz. O construtor da Arca da Aliança foi um judeu da tribo de Judá chamado Bezalel. Bezalel, ele não aprendeu diretamente em uma cultura acadêmica todos os artifícios para formar o tabernáculo e basicamente a Arca da Aliança. Ele foi dotado por Deus por uma inteligência extraordinária. Por quê? Porque Deus não precisa de escola, Deus não precisa de faculdade ou de universidade para implantar sua racionalidade ou seu autoconhecimento na mente humana. Deus é o criador da razão, Ele é o criador do conhecimento e Ele implanta a razão ou o conhecimento na vida humana da maneira que Ele quer. E Deus dotou Bezalel de grandes faculdades intelectuais na formação de todos os artifícios que formavam o tabernáculo, e dentre eles a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança, ela continha 3 elementos. Primeiro, o maná do céu. O maná foi o pão vivo que desceu do céu para a terra. O povo estava com fome. Foram pedir a Moisés comida e Deus mandou o maná para que pudesse saciar a fome do povo. Esse maná representava teologicamente e simbolicamente o Messias, o próprio Jesus, que desceu do céu para a terra como um pão para saciar a fome espiritual e intelectual das pessoas. Jesus comenta desse pão no capítulo 6 e versículos 31 em diante de João. Jesus, como um pão que desceu do céu, ele mostra uma das grandes características do seu cristianismo, que é um cristianismo que é discriminatório, um cristianismo que não tem preconceito com ninguém, um cristianismo que prega uma graça livre, mas que prega uma graça que abomina e refuta o pecado. O pão é um dos elementos mais comestíveis do mundo. Ele é um elemento que está inserido na refeição tanto do rico como do pobre. Isso fala da capacidade que o Evangelho tem de não fazer acepção de pessoas. Deus não veio apenas para os judeus. Deus também veio para os árabes, os gentios. E o que é em si a igreja, portanto? A igreja é a formação de 2 etnias, de 2 raças, a saber, os judeus e os gentios. A igreja, ela prega o fim, ela combate a desigualdade social. No banco da igreja, tanto senta branco, como também senta negro. Também senta rico, como também senta pobre. Todos têm o direito de ouvir a palavra de Deus e de receber a presença de Deus em suas vidas, desde que tenham temor e sirvam a Ele com extrema sinceridade e seriedade de coração. Mas também na Arca da Aliança existia as varas de Arão que floresceram. Isso representava o poder ilimitado de Deus, ou a sua onipotência. Onipotência quer dizer todo o poder. O poder de Deus não é parcial, o poder de Deus ele é universal. Esse termo oni quer dizer todo, ilimitado, universal. O patriarca Jó, em uma grande inspiração divina, ele disse: olha, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. O poder de Deus é declarado nessa frase do patriarca Jó. Deus pode todas as coisas. Ele não vê dificuldades para a sua forma de agir. Tudo que Deus pensa na sua psique ou na sua mentalidade, Ele consegue concretizar na parte extrospectiva da sua vida. Nós, seres humanos, somos falíveis. Nem tudo que a gente projeta, arquiteta, a gente vai conseguir consolidar no lado externo da nossa vida. Mas com Deus é diferente. Tudo que Deus mentaliza, tudo que Deus arquiteta, Ele consegue implantar com extremo efeito e com extrema eficácia. E como é que é revelada a onipotência de Deus? Através de 3 caracteres. Primeiro, pelo que Ele pensa.
o pensamento de Deus, que é a matriz, a origem da sua inteligência e que forma também os caracteres da sua personalidade, apontam para a gênesis da sua onipotência, porque é a partir do pensamento de Deus que Deus forma as suas ideias, é a partir da razão de Deus que é revelada por meio do pensamento que faz fluir todo o poder da sua onipotência. Também pelo que Deus fala, através da sua verbalização, ele expressa a sua onipotência. Está lembrado no momento da sua criação, o que foi que ele disse? Haja luz. Através do verbo haver foi formado toda a vida que existe na face da terra. Esse verbo haver continha nos seus meandros duas qualidades de Deus. Primeiro, a sua racionalidade e a sua onipotência. Deus não precisa em si, só para você ter ideia de quanto ele é poderoso, arquitetar na sua mente para que ele possa consolidar algo. Só em Deus falar, só em Deus determinar as coisas acontecem de uma forma livre e concreta, sem Deus precisar organizar de forma pré-estabelecida essa questão. E Deus também revela suas coisas pelo seu agir. Está lembrado do que ele disse a Moisés, quando Moisés pediu a ele as suas credenciais? Diz lá a Moisés, ao povo, que eu sou o que sou. Essa expressão eu sou o que sou mostra que o que Deus é compatível ou é correspondente com o que ele faz. O que Deus é e o que ele faz tem equivalência, equiparação, correspondência, sintonia, igualdade, congruência. Não existe disparidade entre o que Deus é e nem o que Deus faz, e sim igualdade. Do jeito que Deus é do mesmo jeito que ele tem poder para executar todas as coisas. O anjo Gabriel, para consolidar o projeto que Deus tinha na vida de Maria, ele disse em Lucas capítulo 1 e versículo 37, olha Maria, sabe por que você vai ter esse filho sem uma conjunção carnal feita por um homem? Sabe por que você vai ter esse filho sem uma participação secundária de um homem? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Nada é impossível para Deus. Esse termo nada é advérbio de intensidade. Ele aponta para o alto grau do poder objetivo da onipotência de Deus. Tudo que Deus quer, ele consegue consolidar. E as varas de Arão que floresceram aponta para o poder ilimitado da onipotência de Deus, que segue dois viés. Primeiro, ela tanto atua na lógica como ela atua na ilógica. Na lógica de Deus, o seu poder onipotente faz com que 1 mais 1 seja 2. Mas na lógica sobrenatural de Deus, muitas vezes 1 mais 1 pode ser 4. E 4 mais 4 pode ser 10. Por quê? Porque o poder de Deus é ilimitado. Ele faz como quer através da sua soberania e da sua transcendência. Mas o outro elemento que continha na Arca da Aliança era também as tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus. E ela revela a justiça de Deus. Deus ele é um ser justo. Porque ele é justo? Porque ele atua com justiça. E a matriz da justiça de Deus está inserida na sua moral. Deus possui uma moral inerrante. Deus ele possui uma moral magistral. E ele determinou para os seus filhos Aliás, a gente vai para a gênesis de tudo. Quando Deus criou Adão e Eva, uma das características herdadas por esses dois seres humanos que formaram o princípio da raça humana foi a sua moral. Deus criou o ser humano com uma moral perfeita, impecável. E Deus ele se ira porque ele é um ser justo. Ele quer que o ser humano viva em moral. Ele diz na sua palavra que ele quer que o ser humano seja santo como ele também é santo. Ou seja, Deus ele expressa que o ser humano deve ter uma conduta inerrante, porque a base de tudo, a raiz de tudo é ele, que ele também é santo, e ele exige daqueles que o representam e que são um tipo divino dele aqui na terra, também essa santidade inerrante. Quando a Bíblia manda que nós devemos ser perfeitos igual a Deus, essa perfeição não está relacionada
no sentido literal, a ausência do pecado. Pois após a queda do homem, o ser humano herdou na sua consciência a natureza do pecado. E por mais que ele procure ser uma pessoa correta, reta, justa diante de Deus, existe na sua natureza carnal, através do seu psiquismo, uma tendência para o pecado. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos igual a Deus no sentido simbólico, conotativo, metafórico. Ou seja, a gente deve ter uma conduta ilibada igual a de Deus, uma conduta concreta igual a de Deus. Ou seja, o nosso falar tem que ser sim, sim ou não, não. Ou seja, com Deus ou é ou não é. A nossa conduta deve ser correta diante de Deus. A gente deve ter uma conduta definida, exata para com o nosso Deus. Então, esses 3 elementos que existiam na arca, o maná, que representa a provisão de Deus, o Jeová Jireh, o Deus que provê, e a vara de Arão, que representa a onipotência de Deus, e as tábuas da lei, que representa a legalidade do povo de Israel, a constituição divina, apontam para as características de Deus que formavam a sua santíssima presença personificada através da Arca da Aliança. Essa presença santíssima personificada através da Arca da Aliança continha essas características de Deus que precisavam ser tratadas com extrema seriedade e respeito. Por quê? Porque a presença de Deus na nossa vida não é colocada de qualquer maneira. Para nós termos a presença de Deus em nossas vidas, a gente deve ter o temor de Deus e respeitar Deus como Ele é. E ter a simplicidade de reconhecer quem nós somos diante de Deus, ou seja, dependente deles. Então, que você possa meditar nessa dissertação, nessa temática que foi oferecida para você e fortalecer o teu coração. Muito obrigado pela sua atenção. Nos siga nas redes sociais e nos envie o seu like. E até o próximo programa e que Deus te abençoe. Amém.